Fala pessoal, vamos falar de dólar novamente. Essa semana o dólar atingiu um valor de 6,20, um recorde histórico. O Banco Central interveio vendendo mais de 3 bilhões de dólares das suas reservas cambiais, mas isso não teve muito efeito, foi mais como enxugar gelo mesmo. Mas por que foi como enxugar gelo? O problema está na percepção do mercado sobre a nossa política fiscal e a falta de controle nos gastos do governo. Com isso, nos últimos dias, a bolsa tem registrado quedas significativas e os juros futuros dispararam acima de 15% com vencimento em 2029. Isso reflete a desconfiança dos investidores com o controle fiscal e com o crescimento econômico. Inclusive, os títulos públicos suspenderam as negociações por causa da alta volatilidade. E isso é muito grave, porque os títulos públicos são considerados um porto seguro para os investidores. Além disso, o presidente Lula, em entrevista para o Fantástico, reforçou sua narrativa que a gente não tem um problema fiscal e disse que o único problema nosso é a taxa de juros aumentada. E ele projeta que os frutos dessa estratégia serão colhidos em 2025. Porém, o mercado não é bobo, né? E a ausência de medidas concretas para controlar os gastos públicos e a dependência de arrecadações cada vez maiores coloca em risco as metas fiscais para os próximos anos. E vamos lá, o déficit fiscal é o principal motor para a desvalorização do real. Quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa se financiar emitindo dívida ou aumentando a base monetária. Isso acaba criando pressão inflacionária e tirando a confiança do país. E quanto maior o déficit, mais vulnerável é o real em relação ao dólar. Isso porque os investidores estrangeiros exigem uma maior recompensa para assumir o risco no Brasil. E isso acaba aumentando a taxa de câmbio. Essa disparada do dólar e essa queda da bolsa não são movimentos isolados. São sinais de que os investidores estão preocupados com a incapacidade do governo com as suas contas. E um grande risco no Brasil é acontecer mais ou menos como aconteceu na Turquia, que o presidente tentou baixar a taxa de juros na canetada e com isso a inflação e a taxa de câmbio explodiu. A economia entrou em colapso. Tanto é que ela teve que subir muito os juros para controlar a inflação, que chegou a 80% ao ano, e hoje a taxa de juros está em 50% lá, já conseguiu reduzir a inflação, porém ainda está alta, e os juros real da Turquia são os maiores do mundo hoje, seguidos pelo do Brasil. Então, o Brasil precisa aprender com esses exemplos e agir antes que a situação fique irreversível. A desvalorização do real aumenta a pobreza, reduz o poder de compra e encarece produtos importados, como combustível e alimentos. E isso acaba afetando principalmente os mais pobres. E sem confiança, as empresas elas postergam os investimentos e consumidores gastam menos, agravando mais ainda a crise. Então, se você investe, esse é o momento certo de você criar uma estratégia para se proteger disso, que deve envolver diversificação internacional e proteção contra a inflação. Eu já gravei outro vídeo, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada de como você pode se proteger. Ah, Gustavo, mas o dólar pode chegar a R$ 10? Pode chegar a 10, é difícil, mas não duvide da capacidade do governo. Pode chegar sim. Tanto que a máxima histórica do dólar, considerando a inflação do Brasil e dos Estados Unidos, é 8,75. Então, se o governo não zerar o déficit primário, que não tem nada a ver com os juros, o déficit primário é o que eu arrecado e o que eu gasto. O câmbio pode facilmente ultrapassar os R$ 7. E isso leva a um ciclo ainda mais destrutivo de inflação e desvalorização. A solução para zerar o déficit primário passa por implementar reformas estruturais, criar um ambiente de mais previsibilidade para os investidores, revisar programas de incentivos fiscais, melhorar a eficiência dos gastos públicos e retomar a agenda de reformas, como a administrativa e a tributária. Me fala aí nos comentários o que você acha que o governo tinha que fazer para reverter essa situação e quanto você acha que o dólar vai chegar ainda. Comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.